Olá a todos, bem-vindos a mais uma K-Talk, a última deste ano, 2025. Estamos em dezembro, final do ano. É o momento em que muitos de nós começam a pensar em fazer uma pausa. Ainda ninguém está a fazer pausas, mas mais uma semaninha ou duas já começa tudo a abrandar. Mas é também um momento que é muito crucial para o planeamento estratégico das empresas para o próximo ano, em que estamos a fazer orçamentos, a pensar o que é que queremos fazer para o ano, que iniciativas, que pessoas é que queremos nas equipas. E sabemos que as certificações estão na lista de resoluções de ano novo para muitos dos nossos atuais e futuros clientes, e por isso também é uma altura, antes da calma, vem aqui a tempestade no bom sentido, não é? De haver aqui muitos planos para o próximo ano. E especialmente as certificações vêm também muito ligadas às exigências regulamentares que estão aí à porta. Aliás, a NIS 2 foi publicada em Diário da República há muito pouco tempo, já temos data para implementar as medidas, 30 de Abril, acho que é 3, 30 de 3. Abril, 3 de abril. 3 de Abril. E entrada em Tinham vigor. 13 e tinha Entrada em Abril, vigor. 3 de vigor. entrada em vigor. E que, pronto, e estas exigências regulamentares são em grande parte apoiadas pela implementação das normas e por isso decidimos fazer esta K-Talk, porque existem muitos conceitos-chave aqui à volta do mundo das certificações e das auditorias que usamos quando estamos a discutir estes objetivos de certificação e porque queremos que toda a gente entre neste novo ano com muita clareza sobre estes conceitos que são muito importantes. É este o nosso grande objetivo da K-Talk de hoje. E vamos começar com um conceito que é particularmente atual, especialmente quando falamos destas questões da regulamentação, dado todo este panorama, que é o risco de conformidade. Margarida. Passo eu? Então, muito bom Sim. dia a todos. A conformidade é uma palavra complicada e o risco de conformidade tem sempre várias vertentes. E, tipicamente, nós temos 3 vertentes que analisamos quando analisamos o risco de conformidade. É o risco reputacional, o risco financeiro, o risco legal e o risco operacional. Eu disse 3, são 4. São 4, ok? Tipicamente as escalas têm 4. Cada uma destas riscos, cada uma destas escalas tem uma classificação diferente. Vou-vos dar um exemplo. Vamos ao risco financeiro, que é sempre o que tem números e é o mais fácil, não é? Nós vamos ter uma escala, por exemplo, de 1 a 5 e dizemos risco financeiro baixo é até 5.000 euros. Risco financeiro médio risco financeiro médio baixo é até 15.000. Outros, e vamos subindo. Imaginem que a gente está numa multinacional. O risco financeiro baixo, se calhar, começa nos 5 milhões. E por isso é que é super importante, quando nós vamos definir os riscos de conformidade, definimos uma escala certa para cada um destes riscos. E por isso, o risco de conformidade é o risco que nós temos numa determinada escala, que cada um de vocês tem que decidir, a não ser que ela seja decidida já a priori pela entidade para qual, pelo regulador, a ISO não vos definirá nunca uma escala, ok? Se vocês estiverem a cumprir uma norma ISO, a conformidade é perante os requisitos dessa norma e, nesse caso, o risco de inconformidade. Há quem diga inconformidade. Eu normalmente digo não conformidade, mas vivo com a definição da inconformidade. É face aos requisitos na norma. Como é que a gente sabe que numa norma o requisito é obrigatório? Tem que ter lá shall. Tem que ter lá é obrigatório. Tem de. Não é pode, é tem de. E por isso, porquê que o risco é uma coisa muito importante? Porque nós perdemos clientes se não cumprimos este risco. Não é? A Rita há bocadinho estava a falar do arranque do SRI 2, a gente tem que se habituar a dizer isto em português. Portanto, a NIS 2 em português diz SRI 2. Se as empresas não cumprirem o SRI 2, então têm risco de ficar em inconformidade perante esta legislação e, como tal, podem ser aplicadas coimas que são, de facto, muito altas neste contexto. Quando nós falamos em conformidade, é sempre conformidade face a um determinado referencial. Não é no ar, ok? A conformidade ou é perante a lei ou é perante uma norma. Foi um referencial. Exatamente. Ou perante um processo interno. Quando a gente faz uma auditoria de processo,
nós temos não conformidades perante o processo. O processo pode estar bem perante a lei, mas se nós não tivermos a cumprir o processo, temos uma inconformidade face ao processo. Essa inconformidade face ao processo, graças a Deus, não dá multas. Mas a inconformidade, ainda exatamente. Ainda estamos a dar uma ideia aqui a alguém. Exatamente, um dia vamos encontrar uma instituição que por cada não conformidade tem uma multa. Isso é que era bom. Mas não, aqui o risco de inconformidade, aquele que preocupa a maioria das empresas, é o risco de inconformidade perante uma legislação que tem coimas. Disse alguma coisa que achas que falta, Rita? Não, e era se calhar falar daqui de outro conceito que nós tínhamos, que não era o que tínhamos a seguir na lista, mas acho que vem no encadeamento, que é o custo da não qualidade. Que é uma expressão que nós também usamos muito, não é? E fala-se muito no custo da qualidade, mas pouco no custo da não qualidade. Certo. Que é, ou seja, aqui não a questão da conformidade, mas a questão de estarmos a trabalhar de uma maneira que pode levar a muitos erros, a muito retrabalho, a muitas devoluções ou reclamações, dependendo aqui também às vezes dos negócios. E, portanto, às vezes nós não olhamos tanto para estes custos, mas estes custos são muito relevantes e também têm muito impacto, lá está, não só a nível, aqui quando falamos em custos não estamos só a falar a nível financeiro, mas obviamente que isto também se traduz em nível financeiro, mas a nível depois da produtividade do trabalho, não é? Porque as pessoas também, se estiverem a trabalhar de uma maneira mais produtiva e eficiente, também acabam por trabalhar... E não só. Porque na indústria, não é? Nós não somos uma empresa que tenha uma grande ramificação na indústria, mas na indústria os custos de não qualidade são enormes. Pegar numa peça e só aproveitar uma parte do tecido tem um custo de desperdício enorme, não é? E se há sítio, na cortiça, em todos os sítios onde há matéria-prima, o custo de não ter um processo que otimiza e que utiliza ao máximo a matéria-prima tem um custo de não qualidade, não é? Enquanto que nós na consultoria o custo de não qualidade é as pessoas estarem paradas. Na indústria isto é vezes milhões, porque a matéria-prima é uma coisa muito cara, não é? E é por isso que a otimização de processos é um assunto muito mais dado nas faculdades, numa área de operações e numa área de engenharia civil e numa área de gestão, do que nas áreas de informática. Ou seja, nós tínhamos... nós há uns anos atrás tínhamos problemas de CPU e coisas desse tipo. Hoje em dia isto é só pagar, sim, que não nos falta CPU, não é? Mas há uns anos atrás, quando a gente fazia software, quando desenvolvíamos software, tínhamos que ter cuidado com o que é que estava, como é que fazíamos o buffering, tudo isto. Hoje em dia é tudo muito mais simples, no sentido em que é mais barato, não é? Mas os custos de não qualidade é uma coisa que vem desde os anos 40, não é? E é uma coisa que se usa pouco, mas de facto as certificações e todo este tema vem para aumentar a qualidade do produto, não tínhamos qualquer dúvida. Sim, até, pronto, pegando aqui na ISO 9001, que é a nossa norma de base, não é? O facto de definir e de formalizar os processos de trabalho, esse processo em si, não é? De formalizar os processos, passa a expressão, acaba por também identificar muitas ineficiências e acabamos por afinar sempre qualquer coisa que não está tão bem feita ou que pode estar a levar a estes custos de não qualidade, e por isso também as normas ISO acabam por contribuir para recuperar este custo, tendo processos que são mais eficientes. Sim. E mesmo no desenvolvimento... Não, ia só dizer, mesmo no desenvolvimento de software, só continuar o que estava a dizer. Claro que hoje em dia é tudo muito mais fácil, entre aspas, não é? Mas mesmo assim continuamos a ver equipas que não se preocupando com esta qualidade, de ter uma arquitetura bem feita, de ter código limpo, sem a expressão que nós usamos, né? Sem código martelado, também tem um impacto muito grande, porque depois tudo isto acumulado ao longo do tempo acaba por se tornar num software que é um monstro, não é? E que depois rebenta e nós não sabemos por que lado é que está a arrebentar. E repara, hoje em dia o software está em tudo, não é? Um tema da atualidade, assim, esta coisa infalível também já é datada, e ela é o tema todo que nós temos tido nas fronteiras do aeroporto, não é? Tudo aquilo começa com problemas de software, não é? Portanto,
o processo está mal desenhado, o processo está mal passado a software, o software não permite a velocidade que a gente gostaria que tivesse para haver um fluxo de pessoas que está de acordo com o fluxo de entrada. Portanto, temos um fluxo de entrada, temos uma expectativa, porque o tema aqui é sempre o mesmo. E é uma coisa que eu já chatei há muitos anos. Quando se pede para desenhar software, as pessoas que dão os requisitos tendem a não dar informação de requisitos não funcionais, como eu quero que passe uma pessoa a cada 5 segundos. Este requisito não funcional não foi dado à equipa que desenvolveu o software. Foram dados milhões de requisitos, mas não este. E, portanto, este requisito nunca entrou nas contas, nunca entrou no desenho da arquitetura, e, como tal, estamos a ter no nosso aeroporto um custo de não qualidade, exatamente um custo, o risco reputacional já bateu, não é? Portanto, já não passou a risco, já passou a problema. Sim. Porquê? Porque provavelmente o software que lá está lindamente desenhado, porque quem disse às pessoas para desenhar explicou funcionalmente tudo o que queria, mas não te explicou que não funcionalmente nós queríamos que aquilo demorasse 5 segundos, cada pessoa tinha que passar com uma determinada cadência. E isto, eu e a Rita vimos do software e eu passo a vida a falar com os clientes, nós não vemos requisitos não funcionais, essencialmente tempos de resposta do software, não é? Há coisas, porque aquilo é óbvio, e como é óbvio, toda a gente sabe que se uma app demorar mais do que 10 segundos, mesmo 10 segundos já estou a falar muito por cima, não é? 10 segundos é uma brutalidade, exatamente. Nós desligamos a app e seguimos para a próxima, não é? Portanto, exatamente. E nestas coisas muito críticas, e acima de tudo, em software de operações, não é? Como é o caso de uma coisa que tem filas de espera, não é? Eu sou de matemática, portanto, nós matemáticos estudamos as filas de espera e há N algoritmos para otimizar filas de espera, e todas essas coisas têm que ser tidas em conta. E isso é um custo de não qualidade enorme. Porquê? Porque está ligado à conformidade que falámos, não é? Claro, o risco financeiro, o risco legal e reputacional. Exatamente. Aqui não é legal, mas financeiro e reputacional. Reputacional é garantido, não é? Tem andado em todas as bocas do mundo. E eu conheço pessoas que efetivamente consideraram, mesmo quando fazem escalas com isto, com aquilo tem um impacto operacional enorme. Para além de ter um reputacional, tem um impacto operacional enorme, porque as pessoas não chegam às portas para embarque, etc. Portanto, é um bom exemplo de um risco reputacional. Aí podemos mudar para um conceito que também nós queríamos falar, que é o conceito de patrocinador de projeto. Portanto, o patrocinador de projeto, ou sponsor, também é? Nós na informática usamos muito a expressão sponsor de projeto, mas na maioria das outras indústrias usa a expressão patrocinador do projeto. O patrocinador do projeto é a pessoa que tem a responsabilidade última de decidir e que tem o poder para o fazer sobre o que é que nós vamos fazer em cada projeto. Os patrocinadores dos projetos não se podem demitir da sua função, porque eles são precisos para garantir que a engrenagem do projeto avança e que os obstáculos são tirados do caminho. Um projeto de mudança, como é um projeto de desenho de software, como é um projeto de alteração de processos, como é um processo de escrita de processos, precisa de um sponsor que garanta que o projeto avança. Porquê? Porque a resistência à mudança é intrínseca a nós, seres humanos. E como os processos ou substituem pessoas por coisas, ou põem pessoas a trabalhar de maneira diferente, nós vamos precisar que o nosso patrocinador do projeto diga: pois é, agora vamos fazer isto antes disto, e vamos experimentar, e é assim que vamos fazer agora. E agora isto tem que ficar escrito aqui. Ah, mas porquê? Porque é preciso para outro sítio, não é? Pronto. Todos nós temos muita dificuldade disto, e muitas vezes o patrocinador do projeto não tem tempo para a sua tarefa, e temos que ser nós, muitas vezes, os gestores de projeto das equipas consultoras, que pedimos encarecidamente ao nosso patrocinador: por favor, vá lá fazer o seu papel, vá lá negociar com aquela área com quem isto está mais encravado para um projeto avançar. Portanto, cabe-nos a nós e ao gestor de projeto do lado do cliente trabalhar em conjunto com o patrocinador para levantar obstáculos. Sim.
porque depois é aqui um bocadinho esta dança, não é? Porque há coisas que é mais fácil sermos nós, que somos de fora, a dizer às pessoas da organização, e há coisas que é mais fácil ser alguém de dentro, e neste caso o patrocinador a dizer, para gerir toda esta resistência à mudança, não é? Há coisas que são melhor aceites se forem ditas por alguém de fora e outras que são melhor aceites se forem ditas por alguém de dentro. Certo. E é parte aqui da magia do nosso trabalho é encontrar este equilíbrio e trabalhar muito com o gestor de projeto, com o patrocinador do outro lado, para conseguirmos levar as equipas a alcançar o objetivo que temos, seja ele de certificação ou não. Certo, certíssimo. Falando em objetivos de certificação, Sim. podemos falar nos âmbitos da certificação, ok? Também é um bom conceito. É um conceito complicado. Quando a gente diz assim, eu sou uma empresa, não percebo nada de normas ISO e digo, eu quero me certificar numa ISO 27001. A primeira coisa que nós, entidade consultora e as entidades certificadoras, perguntamos é qual é o âmbito da sua certificação. E todas as empresas gaguejam. E gaguejam muito bem. E acho normalíssimo. Sim. Porque as empresas acham que quando a gente diz que vai certificar uma empresa, vamos certificar a empresa toda. E depois chegamos nós lá, consultores, e dizemos, não. A gente vai começar por certificar uma coisa mais pequenina. Porquê? Por causa daquilo que acabámos de dizer, que tem a ver com a resistência à mudança. Primeiro a gente quer, num sítio controladinho, que o nosso patrocinador consegue controlar, fazer a certificação e depois vamos alargar. Para além disso, há outro fator aqui essencial, que é o fator custo. Vamos ser todos muito claros. Uma área certificada obriga a processos que têm mais documentação, em que documentação pode ser sistemas de informação ou outras coisas, sim, do que as informação outras. Documentada. Também Informação é um documentada, conceito desculpa. Olha, sim, também sim. é um bom conceito, exatamente. Também é um bom conceito, sim. Pronto. Isto tem custo. Vocês podem ter um negócio que tem uma margem curta, onde não faz sentido certificar. O custo da certificação é maior que o custo da não qualidade. E por isso, vocês querem sempre começar por pôr em âmbito de certificação o vosso negócio mais rentável e mais importante. E depois, vocês têm novos negócios, vocês têm coisas dentro da organização que também fazem, mas que não faz sentido estar em âmbito de certificação. Isto é realmente uma coisa muito techy, ok? Já agora, por oposição a toda a legislação, ok? Pronto. E aqui uma das dores agora da SRI2, ou NIS 2. Exatamente. Portanto, uma empresa está certificada 27001 com determinado âmbito. E agora chega a SRI2. E a empresa diz assim, eu já tenho a 27001, estive a ler os requisitos, estou pronta. E depois chegamos lá nós, quase infalíveis, e temos, não, está a ver, o seu âmbito é isto aqui. Não se vê, é isto aqui. Isto é para a empresa toda. Para a empresa toda. E de repente nós tivemos N clientes que já passaram por esta dor, que é, eles achavam que estavam prontos e agora a gente tem que alargar tudo aquilo que a gente já fazia naquele bocadinho a toda a organização. Isto implica formação, divulgação, alargamento de processos, etc, etc, etc. Portanto, esta é a grande diferença. Quando a gente faz uma certificação ISO, ela tem um âmbito e esse âmbito é contido. É raríssimo esse âmbito ser a empresa toda. É raríssimo. Sim. De todos os nossos clientes, a gente tem um cujo âmbito é a empresa toda. Toda. E que se dá ao trabalho de, quando troca de negócios, muda a descrição do âmbito. Temos um cliente assim. Todos os outros têm aquilo contido. E, na minha opinião, e bem, há que aproveitar as coisas que as normas nos dão, não é? Pronto. Agora, quando começarmos a legislar, isto aplica-se à empresa toda. Mesmo a certificação que nós temos do selo de maturidade de cibersegurança já se aplica à organização toda. Não há um âmbito de certificação. Portanto, a certificação que a Empresa Nacional Casa da Moeda tem é uma certificação para a empresa toda. Ok? Os processos críticos, não é? Aplica-se aos processos críticos. Sim, mas os processos críticos não são uma área de negócio, não é? Sim, certo. Já é só por si e há a amostragem que temos que fazer para essa certificação sobre o número total de empregados, não é sobre o número de empregados em âmbito de certificação. Afetos aos processos críticos, sim. Portanto, temos estas notas todas. Agora, de facto,
Vocês vão ver, quando fizerem uma consultoria, seja do que for, com alguém que tenha a ver com ISO, a primeira pergunta é qual vai ser o vosso âmbito de certificação. E Sim. não se preocupem se gaguejarem, porque depois os consultores vão-vos ajudar. Os consultores tipicamente fazem um diagnóstico mais alargado e depois ajudam-vos a definir o âmbito. É muito difícil fazer uma consultoria de certificação com o âmbito por definir. Não vou dizer Sim, impossível, normalmente. mas é muito Normalmente a seguir ao difícil. diagnóstico convém sempre fechar esse âmbito, porque senão se depois a meio da certificação se decide que já não é aqui, é muito mais difícil É, recuperar os timings. claro. E depois estes processos de certificação, depois quanto mais tempo duram, não é? Também acaba por perder aqui um bocadinho o embalo e, portanto, claro que atrasam sempre porque as empresas são reestruturadas, a pessoa que estava responsável sai ou muda de Sim, tudo. funções, faz parte da vida os projetos atrasarem um bocadinho, uns meses por causa destas situações todas. Agora, se começamos a meio a querer alargar e o projeto começa a alargar por muito tempo, também a própria motivação acaba por cair um bocadinho. Não é impossível e nós também Não. temos casos em que os projetos acabaram por durar muito mais tempo do que era previsto por vários motivos, entre os quais estas grandes reestruturações, mas acaba por ser muito mais difícil depois puxar pelas equipas para atingir esse objetivo. Por isso, mais vale começar com um âmbito mais pequeno e fazer um quick win e depois Sim. alargar nos anos seguintes, mesmo porque vocês, empresas, vão ganhando maturidade face a todos estes conceitos dos sistemas de gestão. E por isso, tudo isso tem que ser visto. Demora tempo. Não vale a pena tentar saltar 3,59 m à primeira. Vale a pena ir saltando, não é? Eu gosto sempre do exemplo do desporto, não é? Ninguém vai direto para uma ultramaratona, começa a percorrer 5 km, depois 10, depois 15, depois faz meias maratonas e já acha aquilo curto, depois faz maratonas, depois já está farto de fazer maratonas, faz ultramaratonas. Ninguém vai direto para a ultramaratona. Mas vocês, quando olham para a certificação, querem certificar coisas enormes, sem perceberem do impacto que isso tem no dia a dia das vossas organizações. Qual é a lógica? É porque já que vão gastar dinheiro, gastam dinheiro e certificam mais. Sim, mas isso tem um custo enorme do vosso lado, que é maior do dinheiro que vocês vão gastar agora. Certo. Pronto. E agora, passando aqui para outro conceito, que nós também, em parte, aliás, são dois conceitos que nós falamos muito. Um é o consultor, que a Margarida já falou, e o outro é o auditor. Qual é que é a diferença entre o que é um consultor e o que é um auditor? Consultor, portanto, somos nós, não é? Nós, o que fazemos é a implementação do projeto, nós ajudamos as empresas a fazer este trabalho todo, começando pela parte do âmbito também, como a Margarida falou, ou seja, fazermos um diagnóstico, perceber face aos requisitos do referencial o que é que a empresa já faz ou não, porque nós temos sempre também essa postura de que aquilo que vocês já fazem não vamos fazer de maneira diferente só porque pode ser feito de maneira diferente. Nós tentamos sempre aproveitar aquilo que vocês, empresas, já fazem bem, mesmo que possa ter uma coisinha ou outra para melhorar, fica para uma segunda fase, porque o objetivo principal é certificar. Definimos um âmbito e ajudamos a construir e a implementar o sistema, numa lógica de depois as organizações também serem autónomas a fazer este trabalho todo que está associado a implementar uma norma e a construir aqui um conceito que também não é fácil de perceber, que é o conceito do sistema de gestão, que inclui Também me lembrei disso. que inclui aqui, também podemos deixar depois para uma segunda que e tal, porque este aqui dá pano para mangas, mas nós queremos também que as organizações sejam autónomas a desenvolver este trabalho. Pois às vezes há clientes que querem continuar a trabalhar connosco no sentido de dar continuidade ao trabalho que ficou por fazer. E este é um bocadinho o nosso papel enquanto consultores, é realmente trabalhar com o cliente, que é outro dos nossos princípios, é trabalhar com o cliente, apoiá-lo, ajudar a decidir qual é a melhor maneira, aconselhar, mas em última análise dar autonomia à organização e às equipas para que consigam aplicar todas estas atividades no seu dia-a-dia. Esqueci-me assim de alguma coisa importante em relação ao consultor? Antes de passar ao Sim, auditor? uma coisa muito importante. A culpa é sempre do consultor.
Sim, também somos bodes expiatórios, sim. Portanto, se vocês tiverem dúvida nos vossos projetos, quem é a culpa é sempre do consultor. É muito mais fácil, porque o consultor entra e sai das organizações e, portanto, assim a culpa também sai, não há problema nenhum. Estamos habituados, faz parte da função do consultor. Depois também há uma coisa importante, que eu também acho que é importante vocês terem noção. Nós vamos vos mentir de vez em quando. Portanto, os consultores, às vezes, utilizam as Sweet Little Lies, que é para vocês não ficarem muito assustados. Há coisas que a gente, quando começa a trabalhar com os clientes, explica de uma maneira e mais à frente revela mais um bocadinho da verdade daquele tema. Porquê? Porque há coisas que são overwhelming e que são complicadas de explicar. Como a Rita estava aqui a falar no tema do sistema de gestão. Nós não usamos nenhuma consultoria a explicar o que é um sistema de gestão porque as pessoas ainda não estão à vontade para perceber o que é. Sim. É uma coisa que nós trabalhamos mais à frente com os clientes. Posso dar um exemplo muito tecnológico de uma coisa que nós fazemos de maneira mais simples. Nós, quando trabalhamos em normas de ISO 27001, temos a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade. Nós começamos sempre a trabalhar isto com os clientes, tudo com o mesmo peso. Depois de já estarem certificados, começamos a trabalhar com eles de o que é que aqui tem mais peso. Porquê? Porque não vale a pena. É demasiado overwhelming, não é? E por isso eu vivo perfeitamente quando um cliente me diz: mas a Margarida disse que isto não era assim. Pois disse. Mas foi do ponto de vista didático, não é? E do ponto de vista didático, muitas vezes os consultores simplificam conceitos quando se estão a explicar no início, para depois, mais à frente, introduzirem novas variáveis. E não é porque o consultor seja burro ou que o consultor não sabe o conceito, é mesmo porque o consultor está a tentar ser didático convosco em coisas que a experiência nos ensina que quando apresentado tudo desde o início, não é assim que se faz, não é? Pronto, e acho que são duas coisas importantes do ponto de vista comportamental dos consultores que também é importante passar. O trabalho de consultoria é um trabalho que tem uma metodologia técnica e também tem uma metodologia comportamental e de aprofundamento dos conceitos. E isto é normal, porque isto são conceitos que nós não aprendemos na escola desde o início das nossas vidas. Sim, sem dúvida. E, Pronto. E depois temos aqui o auditor, que certo. é... Aliás, temos aqui dois tipos também de auditor, mas no fundo, sim, é melhor começar já a distingui-los. Embora o objetivo, por um lado, seja o mesmo, por outro lado, não é bem o mesmo. Nós temos os auditores internos, que é também aqui o que nós fazemos na Quase Infalível. Portanto, num projeto de implementação, nós somos quase sempre consultores, na grande maioria da duração, e depois há ali uns dias, dependendo, o número de dias depende também um bocadinho da norma, há normas mais complexas que outras, que somos auditores internos. O que é que isto significa? Significa que nós vamos olhar, tal, um bocadinho como fizemos no diagnóstico, de olhar aos requisitos, olhar ao que vocês fazem e avaliar se o que é que cumpre e o que é que não cumprem, mas esta auditoria interna já é, não é que o diagnóstico não seja formal, mas a auditoria interna já é uma avaliação que tem que ficar depois registada, que tem que ter um relatório mais formal. Não é que os diagnósticos não tenham, mais uma vez, mas que tem aqui um relatório e que nós dizemos sempre que a nossa auditoria interna é um bocadinho um ensaio geral. Ou seja, a seguir à auditoria interna vem uma auditoria externa, em que existe um auditor que vem de uma entidade certificadora, ou seja, da entidade que dá, que vai depois dar o selo da ISO em que se vão certificar, e nós usamos a auditoria interna um bocadinho como um ensaio para a auditoria externa, porque os objetivos são semelhantes, embora semelhantes do ponto... Estou a baralhar aqui um bocadinho a explicar, mas a realização das auditorias é semelhante, não é? Ou seja, é entrevistar as pessoas que trabalham na empresa, perceber se os processos são seguidos, se esses processos dão resposta aos requisitos da norma, e então na auditoria interna,
que é uma avaliação formal, nós fazemos isso tudo, mas sempre do ponto de vista didático, de ir explicando às organizações, olha, quando o auditor externo vier, aqui nesta parte, vocês façam assim, digam assado, metam esta pessoa, porque depois nesta fase nós já conhecemos bem as organizações e já os conhecemos, já conhecemos a personalidade das pessoas envolvidas e já conseguimos também depois aconselhar aqui, dar alguns conselhos para a auditoria interna. E depois, na auditoria externa, vem então o auditor externo, que tipicamente as organizações não conhecem ou podem conhecer, isto falando numa primeira auditoria externa, não é? Porque depois temos outras auditorias, a partir do momento em que se certificam, esta vida de auditorias não termina, não é? Enquanto se mantiver aqui a certificação, que vem novamente fazer esta avaliação, que faz também um relatório e que no fim decide se a entidade é certificada ou não. E tipicamente é porque nós não enviamos clientes para certificação sem termos a certeza que estão preparados, mesmo que eles achem que não estão. Certo. Deixa-me acrescentar aqui 2 ou 3 coisas. Primeiro, todos os anos, se vocês tiverem uma certificação ISA, a norma obriga-vos a ter uma auditoria interna e uma auditoria externa. Ok? Portanto, é obrigatório pela norma. As organizações que têm mais maturidade e mais gente não fazem uma auditoria interna, fazem muitas. Mas fazem as auditorias nos seus processos críticos. Nós temos muitos clientes que ao longo do ano vão fazendo auditorias connosco, auditorias internas de 1 hora, de 2 horas, de meia hora, só para garantir que as pessoas estão alinhadas com os processos. Isto é sempre uma noção de maturidade da organização face à preocupação que a organização tem face à implementação dos seus processos. Okay? Aqui, essa auditoria interna é uma auditoria em que o referencial é o processo da organização. Enquanto que uma auditoria interna antes de uma auditoria externa e antes de uma revisão pela gestão, é uma auditoria perante os processos e perante o referencial de certificação. Ok? E isto é diferente. As auditorias internas têm tipicamente uma coreografia muito mais aberta. Nós temos muito mais latitude numa auditoria interna para uns anos auditar umas coisas e outros anos auditar outras, do que uma auditoria externa. O auditor externo tem um conjunto de pontos da norma a cumprir. O auditor interno não, pode deixar uns para este ano, outros para outros. Mesmo o próprio auditor externo, que nas auditorias de acompanhamento, umas vezes vai a uns locais, outras vezes vai a outros. Não faz tudo. Como a Margarida estava a dizer, há organizações que são muito grandes e que não dá para conseguir ver tudo no ano, portanto vai-se rodando um bocadinho para se garantir que no ciclo dos 3 anos, não é? Que é o tempo entre uma certificação e a altura de revalidar essa certificação. Todas as outras 2 auditorias que estão no meio são de acompanhamento. Também é aqui outro conceito que podemos deixar, aliás, não, até vamos falar nesse a seguir, de certa maneira. Pronto, o importante é garantir que durante estes 3 anos que todas as áreas sejam mais ou menos cobertas para garantir que toda a aliás, dentro do âmbito, não é? Todas as áreas dentro do âmbito que são cobertas para garantir que todo o âmbito foi revisto neste ciclo de certificação. Já agora, também esclarecendo, se vocês forem ver hoje em dia a maioria dos contratos que têm vindo a celebrar em Portugal, estamos a caminhar para um caminho, por exemplo, que no Japão já dura desde os anos 40, que é as empresas auditam os seus fornecedores. Os seus fornecedores, para poderem demonstrar que estão a cumprir com os requisitos que as empresas lhes pedem, podem entregar os relatórios de auditoria. Uma das perguntas que aparecem em todos estes temas da conformidade é: você é sujeito a auditorias externas ou não? Porquê? Porque uma auditoria externa é uma avaliação por uma entidade isenta de se as pessoas estão ou não a cumprir os processos. E isso é super importante. O que não quer dizer, e se vocês, por exemplo, voltando outra vez à SRI2, a SRI2 tem uma entidade, que é o CNCS, que pode vir a auditar as empresas. O CNCS tem os seus auditores, como entidade reguladora,
E esses auditores podem vir auditar as empresas. Porém, se as empresas já tiverem auditorias externas feitas pelas entidades certificadoras, isso é muito útil e marca logo muitos pontinhos perante estas entidades reguladoras. Portanto, os reguladores não querem ser eles os polícias da moda. Os reguladores querem que as entidades certificadoras tenham auditado, que é para eles estarem mais descansados. E isto é super importante quando nós somos empresas que estamos a trabalhar com empresas que vão estar nas entidades críticas e importantes do nosso sistema, ok? Todos os auditores devem ter uma certificação perante uma norma ISO, que é a ISO 19011. Os auditores internos têm mais latitude para poderem dar pistas de como resolver os problemas do que os auditores externos. Os auditores das entidades certificadoras têm uma regra e um código deontológico que os obriga a não fazer consultoria quando estão a fazer auditoria. Os auditores internos não. Os auditores internos podem dar pistas. Até muitas vezes, e contra mim falo que às vezes faço isso, quando escrevem a constatação do que viram em auditoria, põem ali uma pista de como resolver. Porquê? Porque é uma auditoria interna. Estamos num processo de aprendizagem. A auditoria externa é bom que também seja um processo de aprendizagem, mas é um processo de aprendizagem em que não pode ficar por escrito opiniões de auditores. Eles estão lá para avaliar isentamente o cumprimento do referencial que eles lá estão, que eles estão a auditar. Já agora, em qualquer uma destas auditorias, podemos auditar mais do que um referencial. E aí se chama uma auditoria integrada. Portanto, as empresas que têm várias certificações não têm que fazer uma auditoria por cada certificação. Podem fazer uma auditoria integrada com todas as certificações. Quem é que tem mais trabalho? O senhor auditor, que tem que preparar a coisa de maneira a fazer as perguntas e apanhar com a mesma pergunta respostas para vários referenciais. E isto dá trabalho. Sim. Pronto. E se calhar passamos aqui então para os dois conceitos seguintes, que é a validade e a manutenção. Porque quando falamos aqui das auditorias, falamos de auditorias de certificação, auditorias de acompanhamento, porque a certificação não é uma coisa que as empresas fazem uma vez e que fica para a vida. Há certificações de pessoas que são assim. Sim, mas as ISOs de empresa. Empresariais, pronto, não. Sim, as ISOs da empresa. O que acontece é que estas certificações têm uma validade de 3 anos, mas todos os anos a entidade certificadora vem avaliar o que é que já foi feito, desde a auditoria do ano passado, se as constatações, ou seja, as não conformidades, as oportunidades de melhoria, se foram trabalhadas, e por isso, neste ciclo de 3 anos, este ciclo começa com o fim da auditoria de certificação, não é? Ou seja, com a concessão da certificação. Depois, no ano a seguir, é uma auditoria de acompanhamento. No ano a seguir, ano 2, é uma auditoria de acompanhamento, que são as auditorias de manutenção anuais, ou de acompanhamento. E no terceiro ano, há novamente uma auditoria de certificação para que a entidade certificadora consiga validar se a organização continua a cumprir os requisitos e, se isso acontecer, repete-se o ciclo novamente. As ISOs da empresa são sempre um ciclo. Sim, por exemplo, no caso do CMMI, também é um ciclo de 3 anos, mas não há auditorias de acompanhamento. Sim. Por isso, quando um cliente chega ao fim do primeiro ano de certificação e diz: objetivo do sistema, manter a certificação, não faz sentido. Vocês não vão perder a vossa certificação ao fim do ano, a não ser que realmente a coisa esteja muito complicada. Honestamente, nunca vi. Ok? Portanto, vocês têm um certificado que é válido por 3 anos. E naqueles 2 anos podem levantar um bocadinho o pé do acelerador, ou não, depende do que é que tiverem como objetivo com a vossa certificação, mas de facto as auditorias de renovação da certificação demoram primeiro mais tempo do que as auditorias de acompanhamento, porque aí sim é preciso garantir que se viu tudo, e são mais exigentes do que as auditorias de acompanhamento, porque, como o nome indica, elas são de acompanhamento de uma certificação que está dada para 3 anos. Okay? Isto também acho que é uma coisa que nos perguntam muitas vezes. Sim.
e acho que também é importante clarificar. Sim. E é importante, lá está, planear aqui o esforço durante esses 3 anos, não é? Não temos que já ter o plano todo para daqui a 3 anos, mas ter uma ideia daquilo que queremos ir, também daquilo que queremos ir fazendo, porque há coisas que são identificadas numa auditoria de concessão que são objetivos que não são trabalhados num mês ou 2, são objetivos muito mais longo prazo. Portanto, é garantir que todos os anos temos ali um orçamento, não é? Um plano para aquele ano. Não podemos tirar o pé do acelerador, mas não deixarmos de fazer coisas e de trabalhar para a certificação. Disseste uma coisa interessante. Espera aí, deixa-me só complementar sim. uma coisa. Já existem várias normas dentro da ISO que pedem explicitamente o orçamento, ok? Cada vez mais as normas da ISO, aquilo que hoje em dia uma norma ISO standard pede é um plano. É o plano do ano seguinte, o plano deste ano e o plano do ano seguinte. Hoje em dia já há normas que pedem explicitamente o orçamento e têm regras claras sobre os orçamentos, nomeadamente as normas de inovação. São normas onde a palavra orçamento já existe há algum tempo e tenho quase a certeza que também a 9001 é um dos temas que vai pôr em cima da mesa. A 9001 vai, de certeza, aprofundar o tema do risco, porque o tema do risco, hoje em dia, é um tema crucial em todas as organizações, e o tema da orçamentação também. E eu costumava sempre dizer que, quando fazia as minhas auditorias 9001, eu não quero ver dinheiros, não quero ver nada, e agora, nas de inovação, eu sou obrigada a ver, porque isso é um dos pontos da norma que tem que aparecer. Vamos, se calhar, só com um aqui que acho que está relacionado. Então vá, então bora. Que é a melhoria contínua, que está ligada a isto, tudo que temos falado, ir fazendo as coisas e tudo mais, que é aqui um chavão que nós usamos muitas vezes e que é crucial quando falamos em normas ISO, que é esta perspectiva de que um projeto ISO não termina com a certificação. A implementação, sim, a implementação inicial é a nossa grande vitória, mas depois tem que haver esta estratégia curto, médio e longo prazo para ir melhorando sempre aqui os processos da empresa, a maneira de trabalhar e aqui todas as atividades que estão à volta de implementar uma ISO, que não é implementar uma ISO por implementar, é para trazer, porque o selo é importante, mas o que é mesmo importante é que as empresas trabalhem melhor e em conformidade também com aquilo que são as boas práticas. E, portanto, não termina com a certificação. Podemos sim, como a Margarida disse, tirar um bocadinho o pé do acelerador, mas devemos sempre tentar ir fazendo algumas coisas, mesmo que sejam pequeninas, para não perder aqui o hábito, não é? É um hábito muito sustentado de trabalhar. E muitas vezes as empresas estão a fazer alterações na sua forma de trabalhar que não se gavam, que não põem na lista da melhoria contínua. Imaginem que vocês têm uma empresa e mudam de ERP. Esse ERP dá suporte aos processos das pessoas. E, portanto, isto faz parte da vossa melhoria contínua. Uma das coisas que nós consultores também depois fazemos é, falamos com vocês e perguntamos que projetos é que andaram a fazer este ano? Isto, porque as empresas estão sempre a fazer coisas, felizmente, que era para se manterem operacionais e eficientes. E há muitas coisas que vocês estão a fazer nas empresas que são melhoria e que vocês não chamam às vossas revisões pela gestão, às vossas análises de projeto, e somos nós consultores que, por exemplo, estão a ver isto que vocês estão a fazer, tudo isto são coisas de melhoria. E ainda bem, a gente não quer que vocês façam as coisas porque têm que preencher fichas de melhoria contínua, mas também é importante fazerem a ligação entre os vossos projetos estruturantes dentro da organização e a maneira como isso vos vai melhorar, a maneira de responder a todas estas auditorias. Certo. Pronto, e agora sim, acho que podemos ficar por aqui, que já demos aqui uma grande dose de explicação. Já temos muitos outros conceitos que se calhar até fomos utilizando aqui durante esta Key-Talk. Podemos fazer, sem dúvida, uma segunda Key-Talk para explicar aqui outros conceitos. Mas pronto, esperamos que tenha sido útil, que tenham cumprido.
Fica o desafio de, se há conceitos que vocês acham que é relevante nós fazermos uma K-Talk, por favor ponham quando virem, quando Sim, ouvirem esta K-Talk, eu sou mais das que tomem ouço do que as que notas. vejo, tomem notas, mandem mails, ponham no nosso LinkedIn, cheguem a nós, porque os nossos canais são vários, e digam dos conceitos que gostavam também que nós Sim, abordássemos. sem dúvida. E bom Natal, não é? Já que estamos Bom aqui em Natal, dezembro, bom Natal. exato. Bom ano novo e vemos para o ano aqui nas K-Talks. Exatamente. Beijinhos. Beijinhos.